Em 2022, uma pesquisa do Sebrae nos trouxe a seguinte informação: 60% dos entrevistados naquela entrevista diziam que um grande objetivo de vida é ter uma empresa. Mas muitas vezes não está claro para a pessoa qual o tipo de empresa que ela quer, qual o tipo de negócio que ela quer investir, porque muitas vezes ela esquece que vai passar o resto da vida fazendo aquilo. Nossa tarefa aqui hoje é eu ajudar você a escolher qual o melhor tipo de negócio para você. É produto? É serviço? É trabalhar com o público? Não é trabalhar com o público? Essas são algumas das análises que nós vamos fazer. E com um detalhe, lá no final do vídeo eu vou deixar 4 opções de negócios que pouca gente lembra na hora de empreender. A gente tem que fugir um pouco daquele óbvio que todo mundo está pensando todas as horas, que sempre é a primeira opção na cabeça de todo mundo, e pensar que existe um oceano azul de oportunidades e de tipos de negócios que já existem, que são mal explorados e que podem vir a surgir ou até aumentar o mercado, e pouca gente está de olho ou tem coragem de empreender. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá. É preciso seguir um passo a passo daquilo que você precisa fazer até fechar a sua ideia. Então, se eu chegar para você hoje e disser, me fala com o que você quer trabalhar, o que você quer fazer para empreender, certamente você deve ter algumas ideias na sua cabeça. Mas eu quero trazer aqui algumas críticas a essas ideias, ou fazer você pensar um pouco mais sobre alguns pontos dessas ideias. A primeira coisa é que você deve parar para pensar o que você quer, mas principalmente o que você não quer viver como empreendedor. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Você quer trabalhar em horário comercial? Você quer estar obrigatoriamente na empresa às 8 da manhã ou antes disso e só sair às 18 na hora que ela fecha ou até mais? Se não é isso que você quer, fuja de empresas que trabalham em horário comercial. Johnson, mas eu não tenho que estar 100% na empresa todos os dias. Mas é o horário que a tua empresa está aberta. É o horário que a tua empresa mais funciona, é o horário que essa empresa vai demandar mais de você. E no começo, sim, você tem que estar dentro dela o tempo todo. Então, nada de ir para o comércio se você não tem essa vida. Se você é uma pessoa mais noturna, essa não é a vida para você. Se você não quer trabalhar nos finais de semana, não invista em negócios de entretenimento. A maioria dos negócios, como bares, restaurantes, algumas casas noturnas, alguns tipos de negócios que são voltados ao entretenimento, eles funcionam prioritariamente aos finais de semana, ou é quando tem um maior fluxo de pessoas. Então, naturalmente, nesse momento você precisa estar dentro do seu negócio. Então, não vai empreender se você não quer trabalhar final de semana. Se você não gosta de trabalhar à noite, Johnson, eu não gosto de trabalhar à noite, eu não gosto de virar à noite trabalhando. Não vá para negócios que só vão fechar às 2, 3, 4 horas da manhã, ou que podem até ser 24 horas. Na maioria das vezes, é o horário que pode vir a dar um problema, é o horário que vai ter um fechamento de caixa, é o momento em que vai ter um maior fluxo de pessoas e você vai precisar estar dentro do negócio. Johnson, não gosto de trabalhar com o público. Não abra um negócio de atendimento ao público. Abra um tipo de negócio que você não precise ter o cara a cara com o seu cliente. Ah, Johnson, mas eu vou ter vendedores. Eu não vou ser a pessoa que vai estar na boca não atendendo. Mas na hora que tiver um problema, você vai ser chamado. Recentemente a gente teve um problema aí de um cidadão que era dono de uma padaria e que não queria que as pessoas que ficassem dentro do negócio, esse vídeo circulou na internet, nada contra lá, é a opção dele, o negócio é dele, mas veja que não havia um casamento entre o atendimento ao público e aquele empresário, pelo menos não naquela situação, foi o que ficou ali pra gente. Então, que você entenda que definir o que você não quer para você ajuda muito na hora de você definir qual tipo de negócio que melhor se adequa ao teu perfil. Passo número 2. Defina se você quer trabalhar com produtos ou com serviços, porque são dois mundos completamente diferentes. Trabalhar com produtos, muitas vezes a gente está falando de trabalhar com uma margem mais apertada, porque esses produtos já vêm manufaturados de outra empresa. O que você está fazendo ali é a intermediação. Você é o intermediário entre quem fabricou e quem vai consumir. Então a margem diminui muito. Muitas vezes, pensar um pouco fora da caixinha leva você a produzir determinado item e não a vender algum item. Deu para entender aí a diferença? Então, quando você trabalha com um produto e você está pensando, como a grande maioria pensa, no comércio, se prepare para margens apertadas, um público mais exigente, uma dificuldade maior de penetrar o mercado dependendo do tipo de nicho que você vai atuar, porque muitas vezes você está vendendo o que muita gente já vende de maneira igual. Então, por exemplo, se você decide vender iPhone, você vai vender o mesmo iPhone que todos os seus concorrentes. O diferencial vai estar no atendimento, na estrutura que você tem para recepcionar o cliente, ou no pós-venda, ou na segurança que você passa enquanto empresa, mas veja que o produto é igual. Um outro ponto é que nos produtos, a tributação, ou seja, os impostos, né, como a gente popularmente chama os impostos, eles são mais tabelados, eles são mais engessados. Então, se você está no estado de Pernambuco, por exemplo, e você compra lá do estado de São Paulo, a nota fiscal já saiu impressa de lá, você já tem que recolher o ICMS quando ele chega no estado,
já tem que estar pago o ICMS muitas vezes de maneira antecipada, então não tem muito para onde correr. A tributação ela é muito alta, ela é muito engessada, então não dá para fazer equilíbrios tributários dentro da empresa. Então muitas vezes esse custo de tributação mais essa concorrência alta, muitas vezes a guerra de preços, porque está todo mundo vendendo o mesmo produto, às vezes o teu concorrente não precifica da maneira correta, então já se prepara para isso. Mas trabalhar com produtos também tem suas vantagens. É mais fácil de você implantar uma linha de montagem, é mais fácil de você implementar processos dentro da sua empresa, é mais fácil de você crescer. Como assim, Johnson? Se você tem uma loja que venda, por exemplo, como a gente citou, iPhones, depois que você lapida todos os processos que estão ali, fica mais fácil de você ter a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja e atender assim um mercado muito maior. Isso vale para todos os negócios de produtos. Lá em serviços, o negócio é diferente. É mais difícil de você replicar aqueles serviços, principalmente se você depender de mão de obra especializada. Tá? Mas daqui a pouco fala de serviços. Mas em relação a produtos, a gente vai ter sim essa vantagem de que em produtos é mais fácil de você implantar processos, de você linearizar a sua operação e de você ter uma tranquilidade melhor com essa operação rodando. Falando de serviços, aqui a gente tem a análise técnica e a gente tem a análise Brasil, vamos chamar assim. Na análise técnica, a gente vai ter que o ramo de serviços, a gente ainda tem algumas coisas inexploradas no Brasil. Segundo ponto, a gente tem uma mão de obra, o valor, o custo de mão de obra crescente no Brasil, ou seja, para quem vai prestar serviço. Esse valor a receber, vamos dizer assim, esse valor a cobrar, ele vem subindo. Vamos dar um exemplo. Há 20 anos atrás, o pedreiro, que é um prestador de serviço, ou mestre de obra, ou carpinteiro, ou quem trabalha na construção civil, ele era muito desvalorizado. Hoje ele ainda continua desvalorizado, mas esse valor aumentou muito. Se você olhar, hoje a gente tem alguns custos da construção civil, e dos custos que envolvem a construção civil, a mão de obra, ela hoje chega a ser mais cara do que o material, o que indica pra gente um aumento do custo da mão de obra e também um aumento da remuneração de quem presta esse serviço. Então, no ramo de serviços, você vai ter ainda alguns mercados pouco explorados. Você tem mercados em crescimento, você tem demandas surgindo nesses mercados de serviços. E aqui tem um ponto interessante, fazendo a nossa análise Brasil, é que a gente ainda tem muitos serviços que são prestados de maneira amadora no Brasil. Então, se você entra num mercado desse e você presta um serviço profissional, especializado, você estuda um pouco mais, você aprende um pouco mais, você se especializa um pouco mais naquele serviço, naturalmente você vai conseguir entregar algo para o seu cliente que vai agregar mais valor ao seu trabalho e naturalmente você vai conseguir cobrar mais. Então, mercados pouco explorados, essa é a nossa análise técnica, mas a nossa análise Brasil é que a gente ainda tem muita gente prestando serviços de maneira aleatória no Brasil, de maneira totalmente amadora, sem qualquer profissionalismo, e isso é bom para quem está entrando no mercado e deseja se profissionalizar. Mas a gente precisa observar alguns pontos negativos dos serviços. Um outro ponto positivo, antes da gente passar para os negativos, é que, como eu falei lá nos produtos, os serviços, eles têm uma melhor adaptação tributária. A gente vai passar por uma reforma tributária, na verdade ela já começou a caminhar, e os serviços eles serão um pouco mais tributados aí daqui para frente. Porém, essa tributação ainda acaba sendo menor do que quem trabalha com produtos muitas vezes. E, conversando com o seu contador, entendendo como funciona esse processo, de maneira legal, sempre, mas você ainda consegue reduzir um pouco essa carga tributária. E colocando ali os custos que você teve, colocando custos agregados, custos terceiros, a gente ainda consegue balizar de forma que a gente consegue reduzir essa tributação tão pesada que é sobre qualquer tipo de negócio do Brasil, mas nos serviços ainda fica mais fácil da gente conseguir reduzir um pouco essa pancada dos tributos, tá? Johnson, e os lados negativos dos serviços? Então, pelo que eu tô vendo aqui, é melhor ir para serviço. Calma. Veja, hoje, o grande problema, o grande gargalo de quem está empreendendo em serviços é mão de obra. Porque, assim como qualquer outra coisa, todo mundo tem uma coisa que é limitada, que é a hora. Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, se você vai prestar um serviço que ele é prestado por você, o máximo que você consegue fazer ao longo do tempo é trabalhar mais a um preço mais alto. Então, aí você consegue aumentar o que você fatura. Porém, na hora que você precisar escalar esse negócio, você não consegue escalar ele sozinho. Você vai ter que escalar ele com funcionários, com colaboradores que vão trabalhar com você. E aqui surgem dois problemas. Primeiro problema, especialização da mão de obra. Você vai ter que muitas vezes treinar essas pessoas, que é difícil de achar no mercado, e quando você acha, o custo está alto já, então tá difícil
de conseguir mão de obra especializada no Brasil. E segundo ponto é que o seu colaborador, quase que um caminho natural, ele vai virar o seu concorrente amanhã. Então, mas isso é um caminho normal, não tenha medo desse caminho, não tenha medo de ensinar. Mas é algo que muitos prestadores de serviço acabam esbarrando nesse caminho de que daqui a pouco o seu colaborador, depois de treinado, depois de conhecer o mercado, depois de conhecer os clientes, ele acaba virando o seu concorrente. Então esse também acaba sendo um ponto negativo. A mão de obra é uma dificuldade. Então, naturalmente, a mão de obra sendo uma dificuldade, você já vislumbra que, diferente lá de produtos, nos serviços é mais difícil de você escalar uma operação. É mais difícil de você replicar essa operação em vários locais, tá? Então essa é a desvantagem que a gente tem que apresentar ainda dos serviços. Empreender é um caminho longo. Não é um negócio que dá certo em um ano. Ah, Johnson, eu já vi negócios darem certo em um ano. São um ponto fora da curva ou não vão se sustentar no longo prazo. Mas, via de regra, 99% dos casos que vão dar certo vão demandar muito tempo para maturar esse negócio, para esse negócio fazer dar certo. E isso precisa muito do empreendedor lá dentro. E quando você para analisar negócios em que você não vê o empresário dentro do negócio, certamente, lá atrás, lá quando o negócio começou, ele esteve muito tempo lá dentro. Muito tempo dentro da operação para fazer tudo aquilo ali ser alinhado, para fazer tudo aquilo ali dar certo, para poder ele hoje ter a tranquilidade de estar um pouco mais fora da operação. Um ponto que eu quero te falar é o seguinte: um dia eu vou gravar um vídeo aqui, se não já estiver no canal, quando você estiver assistindo, mas eu pretendo gravar esse vídeo, onde eu vou contar a minha experiência de todos os tipos de negócio que eu já empreendi. Então eu já passei pelos serviços, eu já passei por loja, ou seja, horário comercial que prestava serviços, e eu já passei por produtos com horários diferentes. Então, hoje eu sei exatamente o que eu quero, mas principalmente, lembra que eu falei lá no começo? Eu sei exatamente o que eu não quero para mim. Então, hoje, quando eu penso num novo negócio, eu já descarto uma série de possibilidades, porque eu sei exatamente o que eu não quero num negócio para mim. Então, por isso, é muito importante que você analise aquilo que você quer, mas aquilo que você não quer. Então agora, como eu te prometi, e como prometido lá no começo, agora eu vou trazer 4 ideias de negócios. E aí eu dividi aqui em 2 de produto e 2 de serviço. Para tentar sair aqui daquele óbvio que todo mundo tem de hamburgueria, farmácia, barbearia ou lava-jato, estética automotiva, né? Parece que todo mundo que pensa em empreender no Brasil pensa só nessas 4 opções. Mas a gente tem restaurantes também. Restaurantes é uma boa que todo mundo pensa. Mas a gente quer fugir um pouco disso e trazer para você ideias que são um pouco, não é que elas são esquecidas, mas a gente quer trazer ideias que sejam um pouco fora da caixinha e que são muito boas e que a gente enxerga como um ótimo tipo de negócio. E aí eu posso também, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários, que aí a gente vai com o tempo gravando vídeos, fazendo uma análise desses negócios. A gente vai passar a ter vídeos que fazem análises do negócio, desde estudo de mercado até como a gente montaria esse negócio, trazendo um desenho ali, um esboço de um plano de negócio, para que fique mais fácil para quem quer empreender naquele negócio, começar a ter um norte do que fazer, tá? Antes de falar esses 4 tipos de negócio, eu queria pedir que, se esse conteúdo foi bom para você, deixa o teu curtir, isso é muito importante para a gente, para o canal, para a gente continuar produzindo conteúdo. Se inscreve no canal também, tem um sininho da notificação. Você clica lá e ele te avisa toda vez que tiver vídeo novo. A gente pretende aqui trazer vídeos novos toda semana com conteúdo que agregue para você que já empreende ou que quer empreender um dia. E aí vamos lá. Os 2 tipos de negócio que eu vou te propor aqui, que você abra sua mente, que você pense sobre ela, que você analise a sua cidade, que você analise a sua região e veja se é uma possibilidade para você, eu vou trazer 2 de produtos, 2 de serviços. Eu vou começar pelas 2 de produtos. A primeira coisa é uma marmitaria de congelados. Johnson, explica aí esse negócio. Basicamente é o seguinte: pensando no ramo da alimentação, que é um dos maiores do Brasil, a gente tem diversas possibilidades, infinitas possibilidades de investimento nesse ramo. E aí eu vejo muita gente querendo partir para hamburgueria, para restaurante self-service, e aí lembra daquilo que eu falei? O que você quer, o que você não quer. Johnson, me explica melhor. Horário de hamburgueria, um horário mais noturno, emenda para madrugada. Se é isso que você quer, tudo bem. Horário de restaurante self-service, principalmente para almoço, começa muito cedo, se prepara para estar indo na Ceasa todos os dias, se prepara para uma rotina muito pesada. E aí, nesse meio tempo, a gente tem a opção de uma marmitaria de congelados. Como assim? Você vai ter um cardápio ou várias opções, ou trabalhar com uma linha mais selecionada de itens, em que você vai produzir comida congelada. Hoje a gente tem cada vez mais gente trabalhando muito, sem horário para cozinhar, sem horário para comer, apartamentos cada dia menores, onde a cozinha é praticamente de enfeite, só serve para guardar água e biscoito.
Então, essas pessoas não conseguem hoje em dia mais cozinhar em casa. Assim como as lavanderias surgiram, porque as pessoas não têm onde lavar e secar a roupa, hoje as empresas de alimentação, principalmente a alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais selecionada, né, fugindo daquele restaurante todos os dias, essas pessoas estão demandando hoje que empresas entreguem para ela a alimentação de toda a semana. Então, rapidamente na tua cabeça você desenha uma empresa que vai fornecer para a pessoa alimentação de segunda a domingo, almoço e jantar talvez, e que essa entrega ela vai acontecer uma vez por semana, com tudo selecionado, com tudo congelado, e essa pessoa vai te pagar uma mensalidade para que você entregue toda semana a alimentação da semana toda para ela e para a família dela, a depender de quantas pessoas ela queira ir. Então, é um negócio que você consegue produzir 1 ou 2 dias na semana, ter o estoque ali congelado, fazer um dia de entrega na semana para cada cliente, é claro, e consegue ter um negócio que fatura bem, que tem margens boas e que não tem tanta concorrência no mercado, entregando algo de qualidade. Então, essa é a primeira opção, uma marmitaria de congelados. A segunda opção de produtos que a gente traz para vocês é uma loja online de presentes criativos. Como assim, Johnson? Primeira coisa, loja online, para você conseguir fugir daquele investimento inicial, para você conseguir fugir daquele custo mensal de manutenção, muitos colaboradores, uma estrutura, é energia, é imposto, muitas vezes aluguel caríssimo, dependendo do local que você vai estar. Esse tipo de negócio, via de regra, tem que estar em shopping ou em boas galerias, então tem um custo fixo alto. Então, por isso, eu indico uma loja online. E por que presentes criativos? Se você analisar no seu histórico, você presenteia aí uma pessoa, alguém, a cada 1 ou 2 meses você tem que estar comprando algum presente para alguém. É aniversário, é casamento, é um chá de alguma coisa acontece, você tem que presentear essas pessoas e sempre você tem problemas na hora de escolher. Então, uma loja que venda exclusivamente presentes criativos, a gente tem um bom exemplo no Brasil, a loja Imaginarium, que é uma franquia, ela tem esse tipo de presente, esse tipo de produto, né, que são presentes criativos, são fora da curva, são diferentes, são bonitos, são chamativos, então eles têm um preço mais alto, muitas vezes tem produtos mais baratos, mas tem produtos com preço mais alto, então tem uma margem melhor, você tem fornecedores que não estão nos grandes varejistas, então eles te entregam uma margem melhor para trabalhar, e por serem criativos e não tão disponíveis no mercado, você não vai ter tanta concorrência, então você vai fugir um pouco daquela concorrência que a gente falou de produtos, né, de todo mundo tá vendendo a mesma coisa, você vai vender algo que é mais exclusivo ou que é mais, digamos assim, raro de achar. Então, você consegue trabalhar com um preço melhor, trabalha ali com embalagem bonita, entrega esse produto rápido, passa confiança para o cliente, certamente o teu negócio vai dar certo. Agora, falando de serviços. Em serviços, eu vou trazer 2 opções para você. Uma que é um mercado que está em uma expansão absurda e eu vejo que a mão de obra não está acompanhando e esse problema já está surgindo em outros países, que é energia solar. A gente tem muita gente querendo instalar energia solar, porém a gente já começa a ter problemas com mão de obra. A gente não tem instaladores e tudo que é instalado precisa de manutenção. A gente não tem pessoas para dar manutenção em sistemas de energia solar. Então hoje, fazer um bom curso de energia solar, montar uma boa estrutura, é sim uma boa opção. Johnson, mas eu vejo tanta gente vendendo energia solar, vendendo, instalando, geralmente é outra pessoa. A pessoa que vende não é a pessoa que instala. São 2 tipos de empresa. A que vende energia solar, que vende o sistema, né, que diz que vai instalar, que faz tudo, mas geralmente quando você contrata, vem uma empresa terceirizada, uma empresa terceira, e é quem faz a instalação desse sistema, é quem dá também a manutenção depois. Então, essas empresas de instalação e manutenção estão tendo muita demanda e não estão conseguindo acompanhar. Hoje, se você olhar, se você conversar com 5 pessoas que instalaram energia solar nos últimos 6 meses, das 5, provavelmente as 5 vão dizer que tiveram atrasos na instalação, justamente porque está todo mundo trabalhando no limite, está todo mundo sem tempo para atender a demanda que existe. Então, trabalhar hoje com negócios de energia solar, não na venda, mas na prestação de serviço de instalação e manutenção, é um grande negócio e que só tende a crescer, porque nos últimos 5 anos a gente teve um boom, um aumento muito grande de instalações. Essas instalações aconteceram, mas esses negócios, esses produtos que foram instalados já começam a dar manutenção, já requer limpeza, já requer uma série de tratamentos que precisam ser dados, mas que não tem gente para atender. Johnson, tem como eu ofertar algo a mais nesse negócio? Tem. Veja, toda casa que instalou um sistema de energia solar, ela geralmente tem um telhado, né? Às vezes tem gente que instala em terrenos, eu sei, mas a grande maioria está em telhados. Então, pensando na quantidade de casas que a gente tem no Brasil, e pensando que você já vai estar num ramo que atua
em cima da casa das pessoas, ou seja, já vai ser o seu ambiente de trabalho ou da sua empresa estar ali nos telhados da casa das pessoas, que tal você ter na sua empresa também a prestação de serviços de limpeza e pintura de telhado? Johnson, eu nunca ouvi falar de pintura de telhado. Isso sim existe, e existe muito. Pinturas com impermeabilização de telhas, repintura, readequação de telhado. Não estou falando para você ir para a parte de construção civil e começar a retelhar. Vamos destelhar essa casa, vamos retelhar ela todinha. Não, é isso que eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus. Estou falando que muitas vezes a gente tem umas casas grandes que tem telhados enormes, mas que as telhas já estão com aquele limo por cima, né, que é aquele lodo verde que fica por cima, às vezes está precisando de uma lavagem. Então que tal, antes de fazer a instalação do sistema de energia solar, você ofertar para as pessoas uma lavagem e uma pintura do telhado dela na cor original ou em outra cor que ela queira, e aquilo ali você pode cobrar um valor muito alto. Principalmente, aqui vai uma dica, se você trabalhar com o público A e B, ou seja, o público de alto padrão, condomínios fechados, região metropolitana com muitos condomínios fechados, você vai conseguir com tranquilidade fazer muita grana trabalhando só com isso. E também com a parte de manutenção do sistema de energia solar daquelas empresas, tá bom? Segundo tipo de negócio, de serviços. Outro tipo de negócio que vem crescendo e que quando uma demanda cresce, ela puxa outra demanda para ela. Quando um negócio começa a crescer, ou quando um ramo começa a crescer, ele começa a ter várias outras demandas. Se você mora numa região de fábricas, você vai perceber que quando uma fábrica muito grande se instala, ao lado dela instala-se uma fábrica de outra coisa para atender aquela fábrica inicial. Deixa eu dar um exemplo. Instala-se uma fábrica de piso. Ao lado dela, geralmente, instala-se uma fábrica de pallet, porque os pisos vão precisar de pallets para ser transportados. Então fica óbvia essa logística e é quase uma venda garantida de uma fábrica para outra. Então sempre analise isso, analise os mercados que estão crescendo. A nossa segunda opção, ela vai ser você abrir uma empresa de logística para atender pequenos negócios, principalmente as lojas virtuais. Então hoje, Johnson, mas hoje as pessoas já utilizam o Uber Motos ou alguma coisa entrega, mas hoje isso não tem profissionalismo e não tem segurança. As pessoas ainda têm muito medo disso. E isso vale para as pequenas coisas, mas algumas encomendas um pouco maiores, elas não conseguem. E hoje o que a gente mais tem são lojas virtuais, vendendo de tudo na internet. Então lembra lá da sua segunda opção de produtos, que seria uma loja de presentes criativos? Imagine que tenha uma empresa que preste serviço para esse tipo de negócio, para fazer essa logística dentro das cidades, de uma cidade para uma cidade vizinha, do negócio ali, da base da pessoa para o correio, ou do correio para a base. Então você pode começar ali com uma moto, depois você pode passar aí por uma peruazinha, uma Fiorino, depois você pode ir com uma van, daqui a pouco você pode estar com uma pequena frota, atendendo com contratos só esses negócios que não conseguem fechar grandes contratos com transportadoras, ou que não conseguem fechar grandes contratos com os correios, porque não tem uma demanda tão grande. Você, com esse tipo de negócio, vai conseguir abarcar, vai conseguir atender essas pequenas empresas. E você pode começar ali por um bairro, atender todo mundo que está ali, depois você vai para o outro, depois você vai para o outro, daqui a pouco você está dominando uma região, fazendo a logística de todo mundo, criando uma rota e ganhando muita grana. Então essa é a segunda opção de serviços para você. Qualquer um desses 4 negócios que a gente falou, se você se interessou, Johnson, fala mais sobre tal negócio, e aí a gente vai gravar um vídeo aqui para vocês explicando melhor o passo a passo, como abrir, como analisar mercado, como analisar público, como desenvolver produtos, como desenvolver serviços, como precificar, enfim, o passo a passo até você conseguir estruturar e montar o teu negócio. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com aquele amigo que fala que vai abrir um negócio, mas que nunca tira essa ideia do papel. Faz com que esse conteúdo chegue até ele, compartilha com ele lá, que você com certeza vai estar ajudando a ele e a gente também. Se foi útil para você, deixa o teu joinha, até o próximo vídeo e tchau, tchau.